o nosso agradecimento a todo o carinho que estamos recebendo nessa nossa jornada aqui, carinhosa, que os gaúchos, nessa terra abençoada, têm nos acolhido. O nosso especial carinho a todos os gaúchos, que a gente sabe que são povo lutadores, povo à frente, e a gente fica feliz com o acolhimento que recebemos. Nós estamos com os nossos anfitriões, que é o Bruno Godinho, que carinhosamente, quando esteve no Rio de Janeiro lançando um dos seus livros, nos fez o convite para vir às terras gaúchas fazer esse trabalho de amor. E, juntamente com o Robinson, que montou todo esse roteiro, a gente tem total carinho e gratidão. Muito obrigado por tudo que vocês estão nos fazendo. E desculpa de fazer vocês ouvirem centenas de vezes as mesmas coisas. E o nosso carinho, que estamos sendo recebidos nessa casa amorosa, Sociedade Bezerra de Menezes. A nossa gratidão a Simone, que com tanta gentileza nos acolheu na chegada, e toda a equipe, os trabalhadores da casa. Que Jesus abençoe, porque já é uma casa abençoada, mas que abençoe mais uma vez em gratidão a tudo que estamos sentindo. Nós vamos falar de superação dos desafios afetivos. Até que horas? Que eu não vi o horário. Meia hora pode ser até as 20. Uhum. Você que sabe. Tá. Se passar, não tem problema. Tá bom, então. Obrigada. Então, superando os desafios afetivos. Alguém aqui tem alguma dificuldade de relacionamento com seus afetos? Nós não, mas às vezes eles têm conosco e assim. Ah, eu gostei dessa. Nós não, mas eles que têm conosco. Simone, amei de paixão isso. Não é? Pois é. Todos nós temos dificuldades de relacionamento. Seja com marido, esposa, com filhos, pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas de trabalho. E assim a gente vai tentando se encaixar nos relacionamentos para que a gente consiga superar as dificuldades sem perder os nossos afetos, sem nos afastar. Mas a gente sabe que existem muitas dificuldades devido sermos espíritos e trazemos de outras jornadas anteriores inúmeros afetos e desafetos. E por amor ao Pai, para o desenvolvimento do nosso amor, Ele coloca em nossos lares os desafetos
e alguns afetos. E aí a gente encontra aquela dificuldade de se acertar. Mas, como nada é simples como a gente gostaria que fosse, tudo não é difícil, mas é trabalhoso, porque o amor, ele é uma construção, e é uma construção trabalhosa, porque a gente não constrói o amor num dia, numa hora, num minuto, e ela não brota de repente dentro da gente, mas é uma construção diária. Então, a doutora Anise nos traz essa oportunidade de trabalhar os nossos desafios. Deixa eu ver se eu estou apertando o botão certo. Pronto. Essa é a doutora Anise da Silveira, que é uma pequena grande mulher. É assim que eu a chamo carinhosamente, porque ela é muito baixinha, miudinha, pequenininha, toda compacta, elegante, porque adoro o seu saltinho, sempre que a vejo. Quando a via nas psicografias, eu via só metade da perna dela embaixo, então eu via um pedacinho de perna e um sapatinho de salto, e eu ficava imaginando quem era que estava psicografando o livro. Só fui descobrir no 3º capítulo. Descobri não, ela me comunicou no 3º capítulo, porque tinham vários espíritos ali e eu não sabia qual deles que estavam psicografando. Então, eu a chamo de pequena grande mulher, porque ela fez o divisor de águas dentro da psiquiatria. Ela foi a primeira mulher a se formar em medicina numa turma de 157 homens. Tem noção do que é isso? O preconceito naquela época. Ela é alagoana, se formou em Salvador, se mudou para o Rio de Janeiro com seu marido, que era médico, e foi trabalhar na psiquiatria, acolher os excluídos dentro dos manicômios. E quando ela chegou lá, ela não concordava com as técnicas usadas naquela época, pois as técnicas não eram simples técnicas, elas eram agressivas. Naquela época, eles utilizavam a lobotomia, que era um furo que se fazia aqui, e o paciente perdia toda a sua referência de vida, toda a sua história de vida, passava a viver um grande vazio. Usavam o choque elétrico e a camisa de força. Então, junto daqueles médicos que já olhavam de canto de olho, porque uma baixinha atrevida resolveu ser médica e veio parar na psiquiatria, chegou o grande dia da doutora Anise de apertar aquele botão para aplicar o seu primeiro choque elétrico. E, para admiração dos seus colegas, ela disse: não, eu não vou fazer isso, porque eu não concordo com as técnicas usadas. E eles admiraram: como não concorda? E ela respondeu: para se tratar qualquer paciente com transtorno psiquiátrico, não se pode curar com agressão, com falta de respeito e falta de amor. Para se curar qualquer transtorno psiquiátrico, é necessário sim amor, respeito, acolhimento. E ela se recusou àquela técnica. Foi colocada de escanteio para trabalhar numa salinha e observou que seus pacientes andavam, ficavam desorientados, sempre andando pela sala. Ali eles tiravam a calça, a roupa, urinavam e evacuavam. Muitos deles tinham o hábito de passar o dedo nas fezes e desenhar nas paredes. Observando isso, ela desenvolveu a conhecida hoje arte-terapia. Ela distribuiu aos seus pacientes as telas onde eles pintavam em forma de círculo. E ela não entendia por que todos eles pintavam as telas em forma de círculo,
porque afinal de contas eles não tinham conhecimento nenhum de arte, não tinham cultura e não se comunicavam, dialogavam entre eles. Ela passa a mão nesses trabalhos e vai para a Suíça. Procura um dos maiores psiquiatras que já existiu, Carl Gustav Jung. E ele, quando olha aqueles trabalhos, que ela diz que não entendia por que eles fariam isso, tudo em forma de círculo, ele dá um nome a esses círculos, ele olha aquilo e fala, mas isso são mandalas. E aí ele diz a ela, se a senhora observar, aprender a fazer a leitura, a senhora vai compreender, vai descobrir qual é a maior dor do seu paciente, qual é a sua maior angústia e qual é o seu transtorno psiquiátrico e vai poder curá-lo. Passou 2 anos na Suíça estudando com Jung, voltou para o Brasil e aí ela foi a precursora da psicologia analítica junguiana. Trouxe essa psicologia para cá e aprendeu a fazer essas leituras e a curar os seus pacientes, o qual ela nunca chamava de pacientes, ela chamava de clientes, para não diminuí-los. E assim eu encontrei inúmeros em filas de autógrafo nesse Brasil. Aliás, uma delas aqui em Porto Alegre, que se identificou para mim na fila de autógrafos, dizendo com a maior alegria, eu sobrevivi à lobotomia, eu passei, mas a gente vê que ela tem deficiências, dores que aferem ainda. E muitos pacientes chegaram para mim e disseram, eu fui paciente da doutora Anise, ela me curou, esquizofrenia. Então a gratidão deles era imensa. E eu costumo dizer que a doutora Anise, ela soube aplicar o que diz no Evangelho, amar ao próximo. Porque ela ama os excluídos, ela ama as pessoas sem rostos. Porque na época, toda família que tivesse uma pessoa com transtorno mental, pegava aquele familiar e depositava nos manicômios. E passava a viver a família toda como se não existisse aquela pessoa. Então, eram os excluídos, mas profundamente amados por ela. Esse livro foi prefaciado pelo espírito Joana de Ângeles através do amigo querido Divaldo Franco. E ela vem dizendo assim, logo no começo, num pequeno trecho do prefácio, amar e apegar-se é fenômeno normal, no entanto, emaranhar-se nas paixões da família ou de outros indivíduos, tentar resolver-lhes os problemas, mantê-los dependentes, é desvio de sentimento. É um terrível mal de natureza moral o apego de qualquer tipo, responsável inclusive por diversas enfermidades orgânicas e emocionais. Então, nós temos apego à esposa, a marido, a filhos, a pai, mãe, irmãos, a animais, a objetos, a casa, a carro, a tudo, a trabalho, a vida profissional, aquele cargo que exercemos. E isso é extremamente ruim, porque nos causa sofrimento, qualquer tipo de apego nos causa sofrimento, porque quando nós somos apegados, seja quem for, seja filho, esposa, marido, e todo esse pacote que eu disse, nós desenvolvemos a ansiedade e o medo de perder aquele afeto, perder aquilo que temos, de perder o controle, porque a ansiedade
ela é acionada exatamente pelo medo de perder o controle, de não ter o controle sobre as coisas. O ansioso, ele quer controlar tudo à sua volta e todos à sua volta. Só que nós não controlamos absolutamente nada. Porque o único que controla tudo é o Pai. Ele nos dá o livre-arbítrio. E de acordo com as nossas escolhas, as coisas vão mudando o caminho. A gente não programa o dia que vai quebrar uma perna, o dia que você precisa ter um dia super organizado, hoje eu vou fazer isso. E quando você levanta de manhã, você sai para fazer, daqui a pouquinho, toca um telefone, acontece alguma coisa, aí você não deu tempo de fazer aquilo, você vai para o outro, e o filho ligou, tenho que buscar ele, não posso fazer isso. A gente tem controle sobre alguma coisa? Chega à noite a gente fala assim, nossa, eu tinha que fazer tanta coisa hoje, não consegui. Eu me senti um gato andando em volta do rabo. Porque é assim, nós não temos o controle. E o ansioso tem esse medo e acontece isso. E pior, a pessoa que tem esse apego, ela impede o outro de crescer e desenvolver, de enfrentar os seus desafios, de ter maturidade emocional, de desenvolver a robustez emocional, que é fundamental. Então, quando a pessoa, exatamente pelo apego, muitas vezes, dos pais, o apego do marido na dependência, quando o marido falece, a pessoa não sabe o que fazer. Eu não sei lidar com o banco, porque era ele que cuidava de tudo, das contas, eu não sei fazer isso, aquilo, aquele outro. Ou então, o filho sempre naquela redoma sendo tomado conta ali e ele não consegue deslanchar. Por quê? Porque quando bate um desafio, ele se sente perdido, não sabe o que fazer. Então, ela fala sobre isso. Nesse livro, nós temos sobre o desapego e a paz que lhe falta. Ela ensina que desapegar é amar intensamente, porém estabelecer limites para não atravessar o limite do outro. Ela fala também sobre responsabilidade emocional, afetiva, acolhendo a dor da alma. Ela fala sobre intoxicação emocional. Ela fala como liberar a mágoa e a plenitude do amor. Tem 12 capítulos. E hoje, restaurando a relação de afeto, ela vem dizendo assim: numa relação de afeto é preciso buscar amadurecimento. Faz-se necessário que o indivíduo se coloque na condição de reserva para adquirir a verticalidade na trajetória para a construção da relação de amor. Afinal de contas, o amor, ele é uma construção diária. Ninguém, eu me apaixonei e a gente se ama e nossa, a gente se adora. Se esse amor não for alimentado diariamente, ele acaba, porque não é amor. O amor é uma construção a dois. Ela tem que ser alimentada no dia a dia, com pequenos gestos, com delicadeza, com gentileza, com compreensão, o saber ouvir, o saber falar na hora certa, colocar limites no relacionamento, não é afastamento, mas se posicionar. Olha, você chegou falando alto, com agressividade, você está me acusando sem eu poder falar nada. Espera aí, para. Você está ultrapassando o limite. Eu não preciso ouvir agressividade, eu não preciso bater boca, eu não preciso ouvir grosserias. Vamos
dialogar como pessoas adultas. Se você está muito estressado ou estressada agora, muito irritada agora, então acalma, silencia um pouco, entra em prece, acalma. E aí, no momento certo, a gente vai conversar para não haver agressão. Porque o amor, ele precisa ser construído a dois. É extremamente necessário, porque se ele é construído a um e o outro só quer receber, ele é como um cristal. O cristal, se ele cai no chão, ele quebra. Porém, se você junta e você cola todos os cacos, ele não é mais um cristal, ele é um pedaço. Ele é um pedaço cheio de marcas, de cicatrizes dolorosas. E o amor, quando é construído por um, não existe. Porque se o outro espera que eu dê tudo a ele, faça tudo a ele, e não tem essa via de mão dupla, ele fica no vazio, porque o amor é dar sem querer receber, mas os dois precisam se doar. É necessário ter reservas no amor. Que reservas são essas? Aprender a não me desestruturar quando chegam as insatisfações, os desgostos. Aprender a posicionar o meu limite e pedir que o outro posicione os limites dele para que a gente possa ter crescimento. A paciência é uma delicada virtude que carece ser cultivada, mas igualmente é necessário que os seus limites sejam expostos e façam-se respeitados com o propósito de os seus direitos não ficarem vulneráveis e venham propiciar uma reciprocidade para que o seu suportar não venha desgastar os laços de afeto. Não adianta a gente estar numa relação e dizer, não, eu estou suportando essa relação, eu estou suportando tudo, eu amo, ou eu já nem amo mais, mas eu estou suportando. Se você está numa relação onde você está vivenciando somente o suportar, então é hora de refletir. Se não é o momento de deixar passar. Porque tudo na nossa vida não é permanente. É impermanente, porque nós somos espíritos. Partindo do nosso corpo físico, ele é impermanente, ele vai deteriorar, ele vai acabar. Então, nós temos que saber a hora do deixar ir, porque as pessoas passam pela nossa vida. Os nossos filhos são filhos amados, mas eles também passam pelas nossas vidas, porque eles não ficam fechados dentro de uma redoma, dentro de casa, até o desencarne deles. A gente cria os filhos não para a gente, para o mundo, para que eles batam asas e ganhem o mundo, conquistem, cresçam na verticalidade, para que eles se desenvolvam. Então, tudo é passageiro. Então, a gente precisa aprender a compreender o deixar ir. A amizade que passa pela nossa vida hoje é um ciclo, mas esse ciclo pode acabar e continuar. Os nossos irmãos, os nossos pais desencarnam. Eles não ficam com a gente até o nosso desencarne. E isso é um deixar passar natural. Não é falta de amor, é amar intensamente, apoiar intensamente, mas compreender que é passageiro. E a transparência e o respeito na relação, ela é fundamental. A reserva emocional, afetiva conjugal, ela diz, a doutora Anise,
na estruturação dos alicerces para a reserva emocional são indispensáveis a honestidade e a transparência na relação, a união de forças com cumplicidade, respeito, sem deixar dissipar a admiração para solucionar os conflitos. Todos os dias a gente precisa construir o amor a dois. Hoje em dia as relações começam já de forma errada, porque eles chegam falando, olha, nós vamos dividir um apartamento, nós vamos dividir uma casa. Começou tudo errado, porque no amor a gente não divide nada, não existe divisão, existe união, existe soma. No amor a gente soma forças, a gente se torna cúmplices, a gente se torna um todo na construção da verticalidade. Então, eu não vou dividir apartamento com o meu companheiro, com a minha companheira. Não, nós vamos somar forças para morar num local. E vamos, sim, dar contas juntos das despesas. Porque fala assim, ele paga metade, eu pago metade, você tem o seu salário, o meu, e a gente vai pagando. Não é divisão, é soma. A gente faz junto, a gente constrói junto. É necessário carinho, o toque. O toque é fundamental numa relação. O toque de pele, o toque, o carinho, o afeto, o afago, o aconchego. É necessário o beijo na boca, é fundamental. Você fala assim, beijo na boca? Beijo na boca é uma delícia, maravilhoso. Se você deixar de me beijar na boca, eu devolvo para tua mãe. Porque é delicioso. Você fala assim, mas eu não beijo na boca há 20 anos, a gente já está com 70, 80. Então lembra quando tu era assanhado, que beijava na boca, louco para beijar na boca aos 20 anos, para dar uns amassos. Traz esse amasso de volta, esse desejo de volta, esse amor de volta. É fundamental esse carinho. Ou andar de mão dadas, ou trazer eu trouxe um bombom, eu trouxe uma bala para você, eu roubei uma flor de um jardim. Isso é gentileza, isso é demonstração de amor. Mas a minha esposa não faz mais isso. Então fala para ela, olha, eu sinto falta de carinho, eu sinto falta das nossas intimidades, dos nossos carinhos, da nossa gentileza. Fala isso para o teu marido. Olha só, eu vou encontrar quem acha, mas você já tem 90 anos, e daí? Estou encarnada. Eu tive um padrinho que se casou aos 87 anos com uma mulher de 48 anos e ele falou assim, precisa levar ela no médico para tomar anticoncepcional, que ela pode engravidar. Eu fiquei olhando para ele e falei, caraca, é natural, o amor, a construção, o carinho, o respeito, tem que haver cumplicidade numa relação a dois, porque é uma troca de intimidade. Você pode contar qualquer coisa que aconteceu entre você e seu marido, no momento, qualquer um dentro de um quarto. Então eu vou falar uma coisa, você vai contar de um jeito, a sua esposa vai contar de outro jeito, vai contar a mesma situação. Aí você fala assim, mas não foi bem assim. O outro fala, não, peraí, não foi bem assim. Então eu vou falar uma terceira coisa. Duas pessoas podem contar a mesma coisa de uma situação que aconteceu, mas existem sempre três verdades. A dela, a dele e a verdade real da situação.
Qual é essa? A doutora Anísia ensina. Coloque-se numa terceira pessoa, dê nome, relate, que meu marido acha isso, minha esposa acha isso. Relate, escreva no papel, dê nome de duas pessoas que você nunca ouviu falar, inventa. Papá, João e Joana. Pronto, bota lá a história, o que ela falou, bota lá o que você falou. Aí você lê aquilo como uma terceira pessoa. A sua opinião do que aconteceu vai ser outra. Ela ensina na terapia você trabalhar isso. Para quê? Para que você consiga compreender a sua relação e valorizar sem que nenhum escorregue. Ela diz assim: outro fator importante para a edificação da reserva emocional é a fidelidade na relação afetiva. Adquire-se habilidade para lidar com situações desafiadoras através da compreensão e do respeito, colocando-se no lugar do outro, no cenário e disposto a perceber o sentimento do outro para assim estabelecer uma posição sem afastar na relação ou vir a trair o seu parceiro ou parceira. Ou seja, se colocar na posição do outro não é fácil, porque muitas vezes o outro chega carregado, irritado e não sei o quê, ou a outra, e aí você entra numa sintonia de bater de frente. Se você se cala, você pode estar entrando numa área de submissão. E quando a gente se torna submisso, a gente não tem uma construção de amor. Tem que ser ali juntos, unidos, de igual para igual. Então, quando eu estou submissa, eu estou agindo com o medo e o medo de perder. E toda vez que eu me calo, eu adoeço. Eu preciso trabalhar, verbalizar, dialogar. Então, esse movimento é extremamente importante, porque a gente vai aprendendo a respeitar o limite do outro e fazendo com que o outro respeite o da gente. O diálogo, ele é fundamental. E quando eu me coloco na posição do outro, muitas vezes a gente fica irritado e fala assim: olha, agora você vai me ouvir. Para e reflete nesse agora você vai me ouvir. Se coloca na posição do outro e fala assim: se ele fosse falar para mim tudo isso que eu queria falar, que eu ia falar, jogar na cara dele, que está entalado aqui, como eu me sentiria ouvindo aquilo que eu quero falar? Faz com que a gente reflita um pouquinho mais para poder transformar. A reserva emocional afetiva familiar, ela fala do amar os filhos e os pais, os irmãos e os familiares, que não significa responsabilizar-se pelas dificuldades e pelos desafios deles. Amar é compreender, apoiar, auxiliar a enfrentar os seus próprios desafios com o propósito de fazê-lo crescer, progredir, desenvolver as capacidades de cada espírito, aquilo que traz em si. Então, eu tenho que permitir que o outro cresça, eu tenho que compreender que as reclamações do outro, as rusgas do outro, a irritabilidade do outro não é minha, não me pertence. Se eu posso sentar e falar: olha só, o que está te incomodando? Vamos sentar, resolver, buscar o que eu posso fazer para te ajudar, para amenizar a sua irritabilidade, o seu estresse. Se eu não vou conseguir fazer isso, cala-te, deixa o outro acalmar. Quando tiver tudo calmo, passou, aí senta, vamos conversar? Aquela situação que você estava irritado, como é que está agora? Aí se for para mim, eu estou no chuveiro.
Como é que está agora? O que está acontecendo? Porque a compreensão nessa relação ajuda a trazer o equilíbrio. Não adianta a gente bater de frente, não adianta a gente pegar o pacote do outro e achar que é nosso. A irritabilidade do outro não é minha. Não adianta eu me doer porque meus filhos estão passando uma dificuldade grande e eu ficar sofrendo por isso. Isso não colabora em nada. Se ele está passando uma dificuldade grande, é para o crescimento dele, para ele desenvolver as habilidades dele, a capacidade que ele já trouxe como espírito. Nós temos capacidade. E a dificuldade só chega quando a gente está pronto literalmente para vencer aquele obstáculo, aquele desafio. Nunca um desafio chega quando você ainda não está pronto para vencer, para vitoriar. Então, deixa ele lutar, orienta, dá amor, carinho, fala, mas deixa ele se resolver. Isso é uma reserva para o seu equilíbrio, para que você esteja em postura de madureza emocional e não sofra com o desafio do seu filho, e que você esteja em pé para a hora de uma dificuldade maior ainda, você ir lá abraçar, acolher, para ele sentir que ele tem um apoio e não cair. É diferente quando a gente tem uma reserva emocional. O primacial, realizar os confrontos construtivos nas suas relações para que as situações sejam resolvidas perante ações do enfrentamento dos problemas. Confronto construtivo não é gritar. O confronto é enfrentar, sim. Entretanto, é olhar nos olhos do outro e distinguir ali o que lhe pertence e o que pertence ao outro, porque as insatisfações que o outro traz não são suas. A gente se desequilibra porque o outro traz um monte de frustração, não se realizou no trabalho, não se realizou ali, não se e eu pego aquelas frustrações como se fosse minha e fico toda irritada, revoltada. Então, cada vez que o outro fala com irritabilidade, eu também já falo. Aquilo não é meu, é do outro. O outro precisa se trabalhar para crescer. A reserva emocional altruísta, indiferente às dores do mundo, a solidariedade se escasseia. A facilidade de olhar para as próprias necessidades não é a mesma de olhar para as necessidades do outro. A gente sempre acredita que a nossa dor é maior que o outro. Só que a gente não sabe a capacidade do outro. Talvez, se eu estivesse carregando a mochila do outro, eu não ia aguentar. Talvez, se o outro estivesse carregando a minha mochila, ia tirar de letra. Então, nós precisamos respeitar as dificuldades do outro. Saber que mesmo vivendo ali como um casal, nós somos individualidades, espíritos. O espírito, ele é uma individualidade, criada pelo Pai para viver no núcleo familiar, porque nós fomos criados para viver numa comunidade, e o lar é uma comunidade familiar. Então, é necessário haver a união, a cumplicidade, o carinho, a admiração entre o casal. Quando eu olho para a minha parceira, o meu parceiro, e já não tenho admiração nenhuma, eu tenho que refletir. Onde isso se perdeu? Porque tenha certeza de uma coisa, tem gente que fala assim, minha esposa foi embora, o meu marido foi embora, eu não sei porquê, a gente está vivendo tão bem, e de repente o casamento acabou. Nenhum casamento acaba de um dia para o outro. Para chegar naquele ponto, aquilo já vem rolando
há mais de anos. São pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas situações que a gente vai empurrando para baixo do tapete. Discutiu hoje? Discutiu, pronto, acabou. Depois, a gente se beijou, abraçou, fez amor, não sei o quê, pronto, esqueceu. Não esqueceu, a gente guardou lá. Ou a gente senta e resolve, ou aquilo vai virando um pacote. E aí, a gente vai ignorando as situações e quando chega num ponto que ocorre uma separação, a pessoa fala assim, eu não sei, estava tudo tão bem, não entendi o que aconteceu. Então, a gente precisa refletir nas nossas relações, para não deixar cair, para que a gente construa esse amor com vontade de viver, com vontade de amar, com vontade de se entregar, respeitando as reservas, respeitando os limites, com cumplicidade, mas tendo equilíbrio emocional, tendo a madureza emocional, para que o outro, a atitude do outro, não me desequilibre. E Jesus aconselha em seus exemplos a não perder os recursos que lhe são concedidos. Não se negocia o que não traz consolo, paz, honradez, esperança e salvação. Se você vai tomar uma atitude, vai fazer alguma coisa para satisfazer o capricho do outro, mas você sabe que aquilo não te faz bem, que você não concorda com aquilo, não faça. A paz não se negocia. Não vale a pena perder a paz. O Pai nos dá inúmeros recursos e oportunidades. Nós não podemos perder as oportunidades, porém, aquilo que chamam muitas vezes de oportunidade, mas que vai nos tirar a paz, que vai nos tirar a sensação de amor que ela corre pelo nosso corpo 24 horas, não se negocia. E aí, encerrando, a doutora Anise, ela dá no final de cada capítulo a terapêutica funcional de cada um dos temas. E aí ela dá uma receitinha, um passo a passo, como você trabalhar aquela situação, aqueles conflitos, aquele desvio, aquilo que te fere, para que você, através desse passo a passo, você tenha equilíbrio emocional, você consiga resolver e sair dessa situação superando os seus desafios, alimentando seus afetos e compreendendo os limites que coloca. Todas as obras foram doadas para o Instituto Mãos Unidas, que atende a mais de 750 famílias carentes na região. Nós doamos mensalmente mais de 15 toneladas de alimentos. Temos mais de 500 crianças que estão no nosso instituto, frequentam o nosso instituto, fazendo aula de inglês, aula de espanhol, curso de informática, curso de TI, jiu-jitsu, apoio escolar, desenvolvimento de habilidades. Temos 30 médicos que são voluntários que atendem lá no instituto a semana inteira essas famílias. Temos atendimento jurídico, psicológico, psiquiátrico e assistência. E toda a obra é doada para o Instituto Mãos Unidas. Que nós possamos cada vez mais amar intensamente. Porque o amor é o que nós temos de mais puro, de mais delicioso, saboroso. Jesus nos ensinou uma coisa só nessa vida, só uma coisa ele veio nos ensinar: o amor. O amor de diversas formas. E o amor engloba tudo, porque todas as outras coisas, o perdão, compreensão e daí afora, todas as outras coisas são simplesmente consequências do amor. Muito obrigada a todos pela atenção e que Jesus abençoe a todos.
Obrigada, Simone, pela sua atenção e seu carinho.